Pela manhã nós começamos a abordar um pouco a respeito da vida de Timóteo, e eu gostaria de começar agora lendo esse texto que está lá em 2 Timóteo 2, de 1 a 7, para que a gente possa dar sequência a este assunto, que creio eu ser extremamente relevante num tempo em que nós estamos vivendo como sociedade brasileira, onde valores, princípios são, infelizmente, todos os dias negociados. Nós precisamos estar firmados, e eu disse pela manhã da importância de nós criarmos uma cultura de assumir posicionamento, de estarmos ali fazendo a nossa parte e marcando a história dos nossos pequeninos. E Paulo fez isso na vida de Timóteo. Capítulo 2, de 1 a 7, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Jovem Timóteo, desafiado por Paulo a ser pastor lá em Éfeso, grandes desafios, aquela cidade, uma cidade litorânea, e Paulo tem uma preocupação de investir tempo na vida de Timóteo. E nós vamos discorrer aqui com alguns personagens, hoje pela manhã, na classe da EBD, em estudando a lição que era o Evangelho de Marcos, nós vamos pincelar um pouquinho a respeito da vida de Marcos, também como um desses protagonistas da história do ministério de Paulo. Mas eu gostaria de começar com esta frase que eu mencionei de manhã, eu quero destacar de novo. Por favor, Bia. Isso. Precisamos, obrigado, de crentes que suportem ao tempo e mantenham a chama bem viva e aquecida dentro do peito, e tenham um compromisso de transmitir esta verdade, ou seja, essa chama, à futura geração. E aí eu chamei a nossa atenção, nos desafiando a olhar para a vida um pouco mais elástica, saindo do individualismo e enxergando o coletivo, né? E nós precisamos vivenciar isso. Nós vivemos hoje numa sociedade que, se não houver uma intervenção por parte daquilo que é correto, daquilo que Paulo diz aos Filipenses 4, de 7 a 8, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é sensato, aquilo que é equilibrado. E ele diz, se há algum louvor nisso, pratiquem isso. Nós precisamos, como sociedade, assumir este posicionamento. Nós estamos perdendo a rédea. Esta é a grande verdade. Eu creio de todo o meu coração que a igreja é a resposta de Deus para esse tempo. Nós estamos aqui, a nossa geração tem que marcar a história, fazer a história e deixar um legado, para que lá na frente, a gente já nos nossos últimos momentos de existência, a gente olhe para trás e tenha aquela sensação de que perdemos a rédea, perdemos o prumo da vida. Isso vai ser frustrante demais. Quando eu penso nessa compreensão que Paulo teve, eu mergulho dentro da perspectiva da vida dele para extrair alguns valores que para mim são elementares enquanto eu vivo, enquanto eu estou existindo, enquanto eu estou caminhando, construindo uma família, geramos filhas, hoje temos netos, e agora, então, nesta fase da nossa existência, eu gostaria de permear a minha história deixando um legado. E este legado, veja bem, não é aquilo que nós possivelmente deixemos de patrimônio ou mesmo de segurança para os nossos descendentes. Mas é, antes de tudo, uma compreensão de valores e princípios que ultrapassa propriamente aquilo que nós podemos construir enquanto pessoas. Paulo tem essa preocupação. E aí, então, eu gostaria de deixar aqui este ponto importante que Paulo tem, olhando para a vida de Timóteo. Eu vejo Paulo, ele sabia... Pode passar, Bia, por favor?
ele sabia que a sua vida precisava ser um eterno isqueiro. Eu disse de manhã a necessidade de manter a chama acesa, a importância de manter essa chama acesa. E isso vai denotar trabalho, vai denotar esse tempo, por isso que eu usei de novo a mesma frase, a gente precisa investir tempo, e a gente vive numa sociedade totalmente golpeada pelo imediatismo. Há 20 anos atrás eu dizia que a sociedade brasileira era tida como uma sociedade miojo lamen, tudo tinha que estar resolvido em 3 minutos, e parece que agora nem miojo lamen mais tem que ser um pouco menos do que 3 minutos. As questões são muito rápidas, querem respostas de imediato. E há questões na nossa vida que elas demandam vários anos para a gente compreender algumas questões. E nós precisamos ter isso em mente quando nós estivermos passando para os nossos descendentes. E daí, então, por isso que eu construí essa frase. Paulo sabia que a sua vida precisava ser um eterno isqueiro. Olha que coisa interessante. Passei aí nas páginas na sua Bíblia, agora no capítulo 4 da mesma carta de Timóteo, da segunda carta, os versículos 9 a 11. Olha que coisa interessante. Paulo está no final da sua caminhada, ele está preso numa casa que ele alugou, né? É o único preso que paga aluguel. Talvez um grande princípio para o sistema penal brasileiro, refletir sobre esse processo, né? Mas Paulo é um preso em Roma, aluga uma casa e ele paga o aluguel da sua própria casa. Olha que sistema interessante. E ali no capítulo 4, versículo 9 a 11, ele fala agora para Timóteo: procura vir ter comigo em breve. A palavra aqui no original é o seguinte: tome atenção, coloque o pé na estrada e venha com rapidez. É isso que Paulo está falando ao jovem Timóteo. Venha depressa. E aí ele fala algumas coisas de alguns outros personagens da sua equipe que me chamam muita atenção. Ele diz: Demas me abandonou. Tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Aí ele diz: tome a Marcos e traga-o contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Um pastor americano chamado Rondon, ele diz o seguinte: a história nos ensina que quanto mais longe a nossa geração chega, apenas um passo é dado na direção do foco da chama manter-se acesa. Olha que declaração interessante do Rondon. Ou seja, quanto mais tempo nós existirmos, há uma grande possibilidade da chama não apenas se apagar, mas eu me distanciar dela. Alguém já disse, quando não fazemos nada, não significa que estamos estaticamente parados. Os outros estão andando, logo estou ficando para trás. Essa é a ideia. Quando eu entendo que a minha vida tem que ser um isqueiro aceso, para transmitir esta chama, ela tocar nas vidas, ela de alguma forma ser agradável às pessoas, e as pessoas serem, no bom sentido da palavra, contagiadas no interesse de estar perto da gente, isso é saudável, isso é bom, é muito bom. E eu queria que a gente projetasse isso na perspectiva dos pequenos. Os pequenos têm que gostar de estar do nosso lado. Como vamos fazer isso? Não sei. Se alguém souber, escreve e a gente vai praticar. Mas esse é o desafio da vida. Não é? Lá atrás, a gente sentava para ouvir a história da vovó. Era ou não é verdade? Até tinha a cadeira da vovó. Hoje a cadeira da vovó está sozinha. Nem a vovó senta nela. Já perceberam isso? Primeiro porque o neto não quer mais ouvir história. Não é? Então nós precisamos criar mecanismos de acesso para que os pequenos vejam em nós algo que os imante, no bom sentido, os atraia, mantenham ligados conosco. Meu neto luta judô. Eu não entendo nada de judô. Mas quando ele me encontra, ele já fala: opa, me pega aqui. E eu falo: tá bom. Quando ele já aperta um pouco mais, eu falo: cuidado, moleque. Presta atenção, eu sou teu avô. Aí eu já me defendo.
Mas nós precisamos fazer isso. Quando eu vi essa frase do Rondon, me chamou a atenção, por quê? Porque Paulo estava trilhando o final da sua trajetória. Ele vai dizer lá à frente, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz, estou sendo derramado como libação. O que é a libação? Enquanto havia o sacrifício no altar judaico, você imagina o que é cheiro de carne queimada, não é agradável. E era deitado um líquido, esse era a libação, era uma mistura, para que o cheiro da carne queimada não fosse desagradável, mas subisse um aroma um pouco melhor. Paulo está dizendo, a minha vida está nessas condições. E para nós que já ultrapassamos os 50 mais, eu já disse aqui, volto a dizer, algumas coisas que não eram presentes na nossa história parecem estar presentes, sim ou não? Não é verdade? E aí a gente começa a sentir algumas coisas. É dor aqui, dor acolá, e as coisas vão acomodando-se em nós. Eu estive quinta e sexta-feira em Curitiba, eu fui gravar algumas aulas e trouxemos algumas coisas. Eu e o coronel estavam comigo, então a minha mala estava extremamente pesada, todos, eu e ele estávamos de mochila, e levei uma mala. Levei meu notebook para poder dar aula lá, e aí nós compramos algumas coisas lá, vai vendo. E aí aquela mala estava pesada. E aí ele falou assim, o senhor quer que eu seguro com o senhor? Eu falei, graças a Deus, vamos lá, pega aí. E ele pegou na alça e... Isso foi o suficiente em atravessando Congonhas, de um lado até o outro lado da Washington Luiz, onde fica a sede do CPA M2, onde estava meu carro. Aquilo estava tão incômodo, tão pesado, que a minha rótula à esquerda está doendo. Falei, mas eu não aguento nem uma sacola mais. As coisas vão acontecendo. É natural. A gente está sendo derramado como libação. O grande segredo é, uma vez que isso não dá para mudar, nós estamos passando por esse processo existencial, não é? Isso faz parte da nossa humanidade, e graças a Deus, porque hoje estamos vivos, não é? Eu dizendo ali com o coronel que estava do meu lado, eu disse assim, é interessante, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Esse é um fato, né? Pergunta se a pessoa que está aí do teu lado, você quer morrer? Ninguém quer, não, eu não quero. Está bom demais, né? A vida mesmo ruim está boa. Não é? E a gente está sendo derramado. Se a gente não tiver uma compreensão muito clara disso, e isso não for existencial, se isso não fizer parte da nossa vida, nós vamos estar passando para os mais jovens a ausência desta verdade. Irmãos, é tão sério. Hoje nós olhamos pela juventude, no nosso país, em outros países ao nosso entorno, as pessoas estão sem perspectiva, é muito triste ver isso. Nós precisamos dar perspectivas para essa geração. Afinal, não foi isso que Joel profetizou? Os velhos teriam o quê? Sonhos. Essa é uma característica de envelhecer. É sonhar em produção para outros. Essa é a ideia de Joel. Conseguir sonhar sonhos para outros. Isso é muito rico. Nessa carta, então, Paulo ele coloca 3 figuras interessantes, e eu queria compartilhar com vocês. Vamos falar de Demas? Coloca para mim, por favor. O próximo. Isso. Eu concluo a vida de Demas aqui nesta breve colocação de Paulo como aquele que não foi capaz, ele ignorou os ensinos de mutualidade, ensinos da unidade, ensinos de equipe, e ele resolveu fazer um voo solo de forma egoísta. E eu vou explicar porque eu concluo a vida de Demas dessa forma. Imagine você fazer parte da equipe de Paulo. Tinha de ser no mínimo bom. Não é verdade? Andar ao lado de Paulo não era fácil. Timóteo era um desses meninos que acompanharam Paulo. E Demas também. E aqui, Paulo ele declara algo a respeito de Demas, a ponto de dizer, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E se a gente não tiver um cuidado aqui histórico de mergulhar em cima dessa verdade, a gente vai falar que o cidadão Demas, ele chutou o balde, né? Ele saiu para o mundo afora, não é? Não é verdade.
Demas, ele não deixou de ser cristão. Ele não deixou de confiar em Deus. Simplesmente, ele adotou uma perspectiva de vida menos impactante, menos aventureira. Quando diz aqui o texto, amou o mundo presente e foi, para a Tessalônia, ele não deixou de ser cristão. Ele simplesmente deixou o ministério. Ele não aguentou a pressão do ministério. Ele não aguentou andar ao lado de Paulo. Ele achou por bem fazer um voo diferente. Ele não conseguiu compreender esses valores, que eu denoto como ensino da mutualidade, da unidade e de equipe. Nós precisamos construir, a partir da nossa influência nessa nova geração, esses valores. Mutualidade. O que é mutualidade? É a capacidade de andar ao lado de alguém, unir-se a alguém e caminhar junto. Nós precisamos ser pessoas que são capazes de transferir mutualidade. Eu disse pela manhã e volto a repetir, nós estamos vivendo uma sociedade estritamente egoísta. As pessoas são capazes de querer andar e viver sozinhas. E isso é errado. E nós precisamos mostrar que há valores na mutualidade. Porque eu não tenho todos os dons, eu não tenho todas as habilidades, e eu só me sinto completo com o desenvolvimento de outros dons. É tão especial o fato de eu estar aqui com você, Gilberto, porque falei para você domingo passado e volto a falar, estou tentando achar o timer, porque quando eu acho o timer, fica legal, funciona. E eu estou ali olhando o jeito dele dirigir o culto, a forma, porque isso é mutualidade. Porque não dá para dizer que alguém faz tudo sozinho. E eu queria nos encorajar a ensinar isso para os mais novos. Ele está lá montando o Lego, e aí a gente não está junto. Eu queria nos encorajar a estar montando o Lego. A gente não conhecer de um assunto, a gente pesquisar para poder ter uma linguagem comum com o mais jovem. É um desafio? Claro que é. De repente ele não gosta dos nossos assuntos. Isso é fato. Mas nós precisamos achar, e Deus é aquele que mantém a chama acesa, Ele vai nos dar instrução de forma específica para lidar com cada situação. Demas, ele abandonou. Não sabemos o porquê, mas sabemos que ele fez uma escolha. Ele não quis continuar no penoso ministério de Paulo. Afinal de contas, este é o Paulo que disse, a minha vida está sendo derramada como libação. Talvez ele não quisesse isso. Ele quisesse talvez uma posição um pouco mais light, menos esforço, enfim, uma vida na média. E nós vivemos assim nesta sociedade. Vivemos tempos em que as pessoas não querem se aprofundar, inclusive no relacionamento com Deus. Estão vivendo na superficialidade. Em 1999 eu dizia que a profundidade da relação do cristão brasileiro em Deus podia ser medida com um pires. E eu fui extremamente criticado por isso. Eu não sei se eu estava errado. A espiritualidade, o desenvolvimento da vida do cristão no Brasil não tem denotado profundidade. Nós precisamos ser profundos no relacionamento com Deus. E eu quero nos encorajar a isso. Porque a nova geração precisa ver em nós isso. Eles precisam olhar para nós e saber que quando estamos falando de Deus, estamos falando de Cristo, aquela pessoa é real. É real. É experimental. É próximo. Não é um conceito, não é uma informação. É a quem nós vivemos em amor com Ele. Passa o próximo, por favor. Vamos falar de Marcos agora. Marcos é o João Marcos. É aquele que escreveu o livro de Marcos. E é interessante a gente pensar nisso. É interessante a gente olhar para Marcos e saber que num dado momento da vida dele, que fazia parte da equipe de Paulo, na primeira viagem missionária, eles voltam e Paulo e Barnabé têm um atrito por causa de João Marcos. E aí cada um pega
Paulo pega Silas, Barnabé pega João Marcos e eles partem diferenciado nos caminhos. Olha que coisa interessante. Olha como Deus trabalha, inclusive em nós mais velhos. Paulo é mais velho do que João Marcos. Paulo é mais velho do que Demas. Paulo é mais velho do que Timóteo. Mas Paulo está aberto, uma vez que ele é um isqueiro, que ele quer denotar chama viva para influenciar pessoas. Ele, neste momento, observando a trajetória de João Marcos, ele diz: ele me é útil, ele me é importante. Por isso que eu declarei a frase de que o fracasso não tem que ser a última palavra. Por vezes na vida a gente vê isso, momentos na nossa caminhada e na caminhada de outros que denota fracasso. Eu fico imaginando João Marcos, talvez a frustração desse garoto em não ter seguido, porque em Éfeso ele para. Depois você lê o texto em Atos, lê o livro de Atos, é muito interessante. Ele para, ele não quer dar sequência. Eu não sei se assustou ele, aquele encantador, eu não sei o que abalou a alma de João Marcos. Eu sei que ele parou, ele não deu sequência. E talvez num conceito atual ele seria um fracassado, talvez na mente e nos lábios de muitos. Mas é interessante como Deus percebe e como nós precisamos ser sensíveis àqueles que Deus está trabalhando. Talvez na nossa caminhada muitos olharam para nós e disseram: não vai dar certo. Você não vai dar certo. Ou nós já falamos isso em relação a outros. Eu queria nos encorajar a pensar diferente. Porque há muitos João Marcos precisando de um alento de um líder como Paulo, dizendo: tem jeito, você ainda é importante, vem para o time, ninguém é descartável. Eu queria nos encorajar a pensar assim na vida. Achar o melhor de valor naqueles que por vezes nos frustraram, nos deixaram no meio do caminho, pararam o processo, desistiram na metade do plano. Nós cantamos agora, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. E quando Deus coloca pessoas ao nosso entorno, não tenha dúvida que a proposta de Deus sempre será cuidar de pessoas, cuidar de vidas. E eu queria nos encorajar a isso. Ele acompanhou Paulo e Barnabé, houve um desentendimento, isso causou uma ruptura entre Paulo e Barnabé, os anos se passaram, Barnabé investiu, acendeu a chama no coração de João Marcos, o acompanhou, pagou o preço, assim como Paulo estava pagando o preço na vida de Timóteo. E ali então, chega o momento, longos anos se passaram de investimento, e Paulo diz: toma a Marcos, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. A palavra ministério no grego significa doulos, que é serviço. O que Paulo está dizendo é: João Marcos é importante para o meu serviço. Ninguém é dispensável. Todos são úteis e importantes. As crianças são úteis e importantes. Não podemos ignorar. O jovem é útil e importante. O adolescente é útil e importante. Eu disse isso aqui. Jovem fala, adolescente come. Não importa se come muito. Ele é importante. O velhinho, a velhinha são importantes. Todos são importantes na perspectiva de Deus. A grande lição é essa. O fracasso não precisa ser a última palavra. Quando resolvemos permitir que a chama de Deus aqueça os nossos corações, nós vamos investir em muitas vidas. Em muitas vidas. E isso vale a pena. Por quê? Porque atear fogo, manter este fogo aceso no coração das pessoas, vai dar condições delas serem líderes forjados pelo fogo, forjados pela vida. E isso as tornará fortes. Uma geração forte gera filhos fracos. E filhos fracos têm que passar um processo de sofrimento incrível para se tornarem fortes.
que nós sejamos instrumentos legais de Deus para forjar pessoas, principalmente numa geração em que nós lutamos com palavras que já são desuso do nosso cotidiano. Resiliência, por exemplo. O que é resiliência? As pessoas, muitos não sabem o que é resiliência. E outros não querem participar do processo de resiliência, porque isso dói, isso incomoda, isso desgasta. Mas a forja de um ser humano passa necessariamente pela resiliência. Não tem como. Tá bom? E por último, então, vamos falar dele. O menino Timóteo. Lá em 1,6 da segunda carta, Paulo diz assim: por esta razão te lembro, não desprezes o dom de Deus que está em ti, que foi lhe dado com a imposição das minhas mãos. E aqui não é um ato simbólico, não é apenas aquele momento de consagração, aqui é a vida. Paulo está dizendo: eu acompanhei você, Timóteo, eu investi tempo em você. Agora, olha que coisa interessante, ele diz: desperte em ti o dom de Deus. É interessante como Deus coloca as coisas. Por exemplo, Deus jamais iria dizer para uma pessoa que está acordada: acorde. Não é verdade? Seria um contrassenso. Ou, por exemplo, uma pessoa que está em pé dizendo: levante-se. Não teria muita lógica isso. Ou uma pessoa que está deitada dizendo: deita-te. Se Paulo disse a Timóteo: desperte, ou acenda, algumas versões dizem acenda a chama que há em ti, é porque de alguma forma isso era a responsabilidade de Timóteo. E aqui eu quero nos desafiar a pensar. Nós temos uma cultura de dar quase que papinha para os nossos que amamos, não é assim? Eles crescem, mas continuam sendo assistidos, a gente continua mastigando por eles e dando para eles. Paulo diz: quem tem que despertar o dom que há em ti é você, Timóteo. Ou seja, você é responsável. Eu estou te apresentando o caminho, eu estou te mostrando as direções, eu estou te mostrando os horizontes, eu estou te dando diretrizes, mas quem tem que fazer é você. Eu acho isso lindo em Paulo. Paulo não evitou os desafios que Timóteo teria que enfrentar. Sabe, meus queridos, a vida por si só vai dar inúmeras lições. Alguém já disse que a vida é a melhor mestra. Primeiro ela dá a prova e depois ela ensina a lição. Isso é muito interessante na vida. E a gente muitas vezes, naquele sentimento de protecionista, a gente acaba impedindo que os nossos passem por situações nas quais lhes serão de grande valia para a forja do seu caráter. Então eu queria nos encorajar a pensar sobre isso e colocar diante de Deus. Muitas vezes o nosso sistema protecionista, ele tem que ser anulado, para que os nossos possam experimentar o calor da própria vida. Isso vai forjá-los. Paulo diz: desperte o dom que há em ti. Timóteo, eu quase vejo Paulo dizendo assim: acorda, menino. Está na hora de você assumir riscos. Está na hora de você assumir posições. Está na hora de você aguentar o que é pastorear uma igreja na orla da praia. É isso que ele está dizendo. E não é igual o Alni Cordeiro, não é no Havaí. É numa cidade portuária. É Santos, tá? Tem mais a ver com Santos do que com Havaí. Não dá para colocar uma prancha debaixo do braço. O negócio é um pouco mais estreito. E Paulo está dizendo: eu espero que você desperte o dom que há em ti. Vai para a luta, menino. Há momentos em que nós vamos orientar os nossos pequenos a enfrentar. É interessante. Meu neto vinha numa projeção de só ganhar. Todo feliz. É medalha para cá, medalha para lá. E um dia eu falei para ele assim: você está preparado para perder?
Ele não gostou muito, não. Porque parece que só existe vitória, né? E aí, quando eu usei a minha capacidade como contador, como administrador, dizendo a probabilidade é de 50/50. Se você ganhar, alguém perde. Se alguém ganhar, você perde. É simples. Nós precisamos preparar as crianças para o enfrentamento com a realidade. Porque o mundo está aí. O mundo não vai deixar de ser mundo. As pressões vão continuar sendo intensas, se não maiores. Nós precisamos prepará-los para enfrentar o mundo do jeito que é. E se manterem acesos na presença de Deus. Acesos nos campos universitários, acesos nos colégios, acesos na sociedade, acesos nas atividades físicas e desportivas. Eles precisam estar acesos, amando a Jesus. Eles precisam ter esta referência da gente. Eu quero concluir dizendo, Paulo lembra a Timóteo, quando ele diz, eu estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida já é chegado. Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça que está preparada, estou na direção dela. Mas ele diz, ela não é só para mim, mas é para todos aqueles que amam a sua vinda. Que nós sejamos pessoas assim, amando a vida de Jesus, amando a pessoa bendita de Jesus, transparecendo isso todos os dias da nossa caminhada. E que aqueles que nos cercam e outros que muitas vezes não nos cercam, mas que nós temos influência sobre eles, possam ver essa nossa paixão e serem contagiados por ela. Nós vamos ter uma sociedade um pouco melhor. Isso vai mudar a história de muitos. Porque tem muita gente clamando por ver uma nova expectativa, uma nova projeção de vida, e que eles vejam em mim, em nós e nos nossos esta projeção. Que Deus possa nos abençoar.